jesuíta brilhante, cosmopolita, diplomata do Reino de Portugal, conselheiro de reis, polemista, perseguido pelo Santo Ofício, Padre Antônio Vieira foi múltiplo, às vezes contraditório. Há consenso, entretanto, quanto à genialidade dos seus sermões, dos quais cerca de 200 chegaram até os nossos dias. Padre Antônio Vieira, conceptista do período barroco, um grande escritor, um dos maiores, mais profundos, mais filosóficos, né, voltados para uma teologia que fazia referência muito à relação de como a igreja lidava com os seus fiéis, de como a gente poderia, enquanto ser humano, perceber a nossa relação com o divino, mas principalmente um padre à frente do seu tempo e um escritor genial, porque ele trabalhava com a perspectiva da retórica, da lógica, do raciocínio lógico, do conjunto de ideias e do processo de convencimento argumentativo em estruturas poéticas, em textos construídos como sermões, poesias líricas e inclusive ele permeou até passeou pelo teatro. Padre Antônio Vieira, em um discurso muitas vezes moralizador, pedagógico, convencia as pessoas a refletirem sobre a sua condição com elas mesmas, com o outro que o cerca, né? A sociedade, ou seja, relações interpessoais, intrapessoais, relação com a fé, com a crença, com o mundo à nossa volta. Um trecho muito emblemático de uma das suas poesias, em forma de sermões, diz: o pó que foi nosso princípio, esse mesmo e não outro é o nosso fim. E que, porque caminhos circularmente deste pó para este pó, quanto mais parece que nos apartamos dele, tanto mais nos chegamos para ele. O passo que nos aperta, esse mesmo nos chega. O dia em que faz a vida, esse mesmo há. Nós vamos ter a relação de o homem é pó, dele voltará. Há um tom de pessimismo aí, há um tom de uma perspectiva que vai mostrar a finitude da vida, a relação entre vida e morte, a relação entre fé, né, e razão, a relação entre o que é pagão e o que é divino, a relação sobre o que é verdade e o que é mentira. Padre Antônio Vieira já trabalhava até inclusive sobre fake news, viu? Fake news inclusive bíblicas, construções em que a igreja manipulava muitas vezes os fiéis como massa de manobra. Padre Antônio Vieira era crítico e ele diz em um dos seus sermões, para mim, mais assim emblemáticos, ele diz que a imagem do Cristo crucificado causa nele muito menos empatia e muito menos a efervescência dentro dele do que os pecados dele mostrado. Porque a imagem do Cristo crucificado que morreu por nós, muitas vezes referenciaria a nós a perspectiva que somos muito, que valemos muito, mas a imagem dos meus pecados, como diz ele, mostra que eu sou nada, que eu valho nada, porque eu me vendo por nada. Ou seja, o Cristo, ele é tão divino, ele é tão grandioso, que obviamente o amor dele que foi dado na cruz, segundo o Padre Antônio Vieira, por todos, né, da terra, não é porque nós merecemos esse amor, é pela nossa incapacidade de amar e nossa incapacidade de vivermos uma vida plena em fé, segundo o Padre Antônio Vieira. O primeiro remédio que dizíamos é o tempo. Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Em uma ameaça de invasão holandesa novamente à Bahia, Padre Antônio Vieira escreve em um sermão emocionado, pedindo, né, a Deus proteção, e ele escreve com uma grandiosidade que só ele é pertinente. E ele diz que quer fortalecer o ânimo de todos aqueles que estão ali, naquela situação, contra os holandeses hereges. Ele diz, ele começa com o versículo de Salmo Bíblico 43, comentando: com tanta propriedade como isso descreve Davi,
neste salmo, nossas desgraças, contraponto, o que somos hoje ao que fomos enquanto Deus queria, para que na experiência presente cresça a dor por oposição com a memória do passado. Vieira continua: esta é todo-poderoso, todo-misericordioso Deus, esta é a traça que usou para render vossa piedade, que tanto se conformava com vosso coração, e desta usarei eu também hoje, pois o estado em que nos vemos, mas é o mesmo que o semelhante. O que venho a pedir ou protestar, Senhor, é que nos ajudeis e nos liberteis. Adjuda-vos et, redime-nos, muito conforme são estas petições, ambas ao lugar e ao tempo, em tempo que tão oprimidos e tão cativos estamos, que devemos pedir com maior necessidade, senão que nos liberteis, redime-nos. E é essa rendição perante esse altar da igreja de São Leopoldo, e a gente vai perceber que toda essa construção religiosa que Padre Antônio Vieira traz em muitos dos seus textos é exatamente a perspectiva de uma religiosidade, mas ao mesmo tempo um antropocentrismo evidente em muitas das suas obras, em que nós vamos perceber um homem em que vê a construção humana numa perspectiva de finitude, falibilidade, né? E de uma forma muito interessante, mesmo que ele caracterize, né, toda a admiração que ele tem pela fé, pelo amor por Deus, por Cristo, ele traz também a perspectiva do ser humano como uma dessas perspectivas de representação de uma parte do todo. Aí eu já vou para Gregório de Matos, né? O todo sem a parte não é todo, e a parte sem o todo não é parte. É literatura religiosa, filosófica, extremamente social, sociológica. É a literatura impregnada de identidade cultural. É a literatura como uma expressão de um contexto social, de um contexto histórico, de construção de uma identidade brasileira, obviamente com muitas influências portuguesas ainda. Por isso que nós vamos ter o Padre Antônio Vieira como uma representatividade dessa literatura rica em construção. Obviamente que a gente não pode dizer que o Padre Antônio Vieira também não trabalhava com rebuscamento, trabalhava sim, mas a perspectiva mais, né, focada não é o cultismo, é o conceptismo. Já de Gregório é esse cultismo impregnado e com pinceladas de conceptismo. Literatura rica, literatura voltada para a compreensão de quem é o ser humano, de onde ele veio, para onde ele vai. Portanto, barroco é isso. É só uma pílulazinha para você compreender essa grandiosidade. Por isso que a gente vai finalizar esse momento refletindo sobre essa perspectiva. O que é o barroco? O barroco é a construção de um texto que vai ter fusionismo, pessimismo, feísmo, contraste ideológico, sentimental, emocional, filosófico e a perspectiva de um rebuscamento, de um fusionismo entre o antropo e o teocentrismo, mas sobretudo essa visão pessimista, ela sempre vai estar voltada para o pessimismo em que o homem, ele é dependente da fé e dessa divindade. Mas não esquece, no barroco também nós vamos ter sensualismo, amor idealizado e sátira, por isso Boca do Inferno e o exílio também do Padre Antônio Vieira. Olha aqui, movimento completo. Vamos estudar mais ele daqui para frente. Grande abraço.